Olá pessoal, eu sou Arthur, monitor de física, e hoje estaremos falando sobre carga elétrica. Para dar início a essa aula, estaremos falando sobre conceitos iniciais. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Toda matéria é constituída por átomos. O átomo foi descrito pelo físico inglês Rutherford como um sistema solar em miniatura, onde os elétrons representariam os planetas que giram em torno do Sol e o núcleo corresponde ao próprio Sol. O átomo, que em grego significa indivisível, é constituído por duas partes, sendo elas a eletrosfera e o núcleo. A eletrosfera, que foi comparada a planetas que giram em torno do Sol, em outras palavras, é a região ao redor do núcleo do átomo onde se pode encontrar elétrons, ou seja, podemos dizer aí que a eletrosfera corresponde à região onde os elétrons orbitam em altíssima velocidade, beleza? E os núcleos, por sua vez, um núcleo que foi comparado como o próprio Sol por Rutherford é a região onde se localizam os prótons e os nêutrons. Em outras palavras, o núcleo atômico é a região central do átomo, que apresenta carga positiva, constituída por prótons e por nêutrons. Prótons são partículas subatômicas de cargas positivas. Os elétrons são partículas subatômicas de cargas negativas. E os nêutrons são definidos como partículas subatômicas neutras. Agora que já sabemos alguns conceitos, o que é carga elétrica? A definição de carga elétrica é que a carga elétrica é uma propriedade inseparável das partículas constituintes da matéria, beleza? De tal modo que temos prótons, que são cargas elétricas positivas, os elétrons, que são cargas elétricas negativas, e os nêutrons, que por sua vez não têm carga. No estudo natural, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, o que torna o átomo eletricamente neutro, pois possui a mesma quantidade de cargas negativas e cargas positivas. Se um átomo perde um ou mais elétrons, ele fica com o número de prótons maior que o de elétrons, se tornando um íon positivo, ou um cátion. Se um átomo ganha um ou mais elétrons, ele fica com o número de elétrons maior que o de prótons, tornando-se assim um íon negativo, ou em outras palavras, um ânion. Como na natureza encontra-se átomos mais propensos a ceder elétrons e outros mais propensos a receber elétrons, é possível produzir assim uma transferência entre elétrons de um corpo para o outro. E essa transferência se dá pelo processo chamado de eletrização. Mas o que é eletrização? A eletrização é definida como o ato de produzir propriedades elétricas em um determinado corpo a partir de transferências de elétrons. Assim, podemos dizer que aqueles que perdem elétrons e ficam com o excesso de prótons se chama de corpos carregados positivamente. Aqueles que ganham elétrons, por sua vez, são chamados de corpos carregados negativamente. Os nêutrons são aqueles que têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E esse processo de eletrização são divididos em eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Porém, esse assunto será abordado melhor na aula sobre eletrização, beleza? Quantização da carga. Na quantização da carga, os prótons e os elétrons possuem cargas de mesma intensidade, porém sinais diferentes. Em outras palavras, a quantidade de carga elétrica que um corpo possui é determinada pela diferença entre números de prótons e o número de elétrons que um corpo contém. A carga elétrica dos prótons ou dos elétrons constitui a carga fundamental de carga elétrica. Sendo assim, a menor quantidade de carga elétrica pode existir, sendo a mesma chamada de carga fundamental
ou elementar. Essa carga fundamental, como já foi mencionada no primeiro vídeo do curso de Eletricidade e Magnetismo, é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E essa intensidade é a mesma tanto para os prótons como para os elétrons, e a gente explicou isso no primeiro vídeo, beleza? Se vocês puderem dar uma olhada. O símbolo que representa a quantidade de carga de um corpo é a letra Q. Aqui iremos demonstrar a fórmula que Q é igual a N vezes Z, ou seja, carga elétrica é igual ao número total de elétrons em falta ou em excesso no corpo vezes a carga fundamental. Ou seja, Q é igual à carga elétrica. O N é igual ao número total de elétrons em falta ou em excesso no corpo. E o E é a carga fundamental. Nessa aula também iremos abordar aqui, de uma forma introdutória, o campo elétrico, beleza? Mas ele será explicado de uma forma ampla no vídeo sobre campos elétricos. O que é campo elétrico? A característica de um campo, de uma carga elétrica, é a sua capacidade de poder exercer uma força. A carga elétrica modifica as características ao seu redor, formando um campo de interação elétrica. Ou seja, um campo elétrico representa o comportamento de uma carga elétrica em uma determinada região. Também abordando aqui introdutoriamente linhas de força, que será explicado também no conteúdo de linhas de força. O que vem a ser linhas de força? As linhas de força definem ou representam os vetores de um campo elétrico. Aqui no slide temos uma figura onde mostra dois exemplos de linha de força, sendo uma positiva e uma negativa. Nessa de cargas positivas, o campo elétrico, como vocês podem observar pela figura, as setas elas saem da carga. E na ilustração das negativas, podemos perceber pelas setas que elas entram na carga, beleza? As linhas de campo elétrico não se cruzam, beleza? Mas aí nos perguntamos, e se tiver duas cargas no campo elétrico, sendo elas de mesma polaridade ou não, o que acontece? Então, quando há cargas elétricas interagindo, as linhas de campo assumem uma configuração similar às que estão apresentadas aqui nas figuras, onde temos a primeira figura que ilustra o caso em que as cargas têm polaridades diferentes, e na segunda figura, o caso em que as cargas têm polaridades iguais. Em outras palavras, as cargas têm a mesma polaridade. Iremos abordar mais profundamente esse assunto no conteúdo de linhas de força, beleza? Aqui queria deixar uma demonstração de uma questão sobre carga elétrica e também terá uma lista de exercícios aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam exercitar-se, e esses exercícios vão ser corrigidos na próxima aula, antes do próximo conteúdo. Começando a falar sobre o exercício, então, a questão diz o seguinte: deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecido, e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulombs, que é equivalente a 10 elevado a menos 6. Sabemos que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso... Aí aqui tem as alternativas. Ou seja, a alternativa A, retirar um objeto de 20 trilhões de prótons.
Letra B, retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Letra C, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Letra D, acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons. E a letra E é retirar do objeto 51 trilhões de prótons. Bom, como a gente já viu, para responder isso daqui, é o seguinte. Para que o corpo torne-se negativamente eletrizado, o número de elétrons deve ser superior ao de prótons, beleza? Portanto, será preciso acrescentar determinada quantidade de carga ao objeto. A quantidade de carga é determinada a partir da definição de carga elétrica, beleza? Aqui, a gente sabe que a gente vai ter que acrescentar determinada quantidade de carga a um objeto. Ou seja, por eliminação, a gente já pode tirar A, B e a E. E aí nos resta a C e a D, que é acrescentar. Agora a gente tem que saber se será 20 trilhões ou 51 trilhões. A gente vai aplicar a fórmula. Qual fórmula? Aquela que a gente viu anteriormente, de Q é igual a N vezes Z. Beleza. Q, a carga ele já dá, o exercício mesmo já dá, que é 3,2 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. E a carga fundamental ele também já dá. Diz que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? A gente tem que achar, então, o número de elétrons, né, em falta ou em excesso no corpo. Beleza? Então, sendo assim, vamos fazer uma manipulação matemática onde vamos ter que o número de um lado e letra do outro, beleza? Sendo assim, a carga fundamental que estava multiplicando irá passar para o outro lado dividindo. Assim teremos 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos por parte. Dividindo 3,2 por 1,6, temos o resultado 2. Vamos aplicar o princípio das funções por potência, beleza? Como a gente tem a mesma potência, a gente vai repetir, como a gente tem a mesma base, a gente vai repetir essa base e vamos subtrair aí os expoentes, beleza? Com isso, depois que a gente fizer essa operação, a gente terá 2 vezes 10 elevado a 13, que é igual a 20 trilhões de elétrons. Então, a letra correta seria a letra C. Bom, galera, por hoje é só. Desde já eu agradeço a atenção de todos e se puderem dar aquela forcinha curtindo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação, ficarei muito grato. E também sigam nossas redes sociais do Face e do Instagram para que possam sempre estar informados sobre as novidades do projeto. Beleza? Projeto Vitrine Acadêmica. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.